Olá, crianças, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Eu espero que tudo lindo e maravilhoso. Bom, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre dinheiro, como ganhar dinheiro, de onde ele veio, né? E aí nós vamos começar com um pouquinho de aula de história. Antigamente, na época medieval, sabe? Existiam as pessoas, né? Não existia emprego formal, que é aquele de carteira assinada. Então, as pessoas elas tinham que trabalhar de acordo com o que existia na época. E o que existia na época? Agricultura, pecuária, que é a criação de animais, né? Existiam outros tipos de funções, como os ferreiros, como os carpinteiros, mas e o dinheiro? Tinha? Não tinha. E aí, como é que fazia então, professora? Bem, as pessoas naquela época faziam o seguinte: se eu precisava na minha casa de carne, por exemplo, eu estava precisando de carne e não tinha carne e não existia dinheiro para comprar carne. Então, o que, que eu fazia? Eu tinha na minha casa uma quantidade boa de trigo. Trigo é o que faz farinha, faz massas, né? E aí, lembra farinha de trigo? E aí, o que que acontecia? Eu tinha trigo e precisava de carne. Aí eu ia lá naquele colega, que também morava na mesma comunidade, que tinha carne, e perguntava se ele não estava precisando de trigo. E aí, se ele estivesse precisando de trigo, nós fazíamos a troca. E aí, eu ficava com a carne e ele ficava com o trigo. O nome dessa troca se chamava escambo. Professora, eu preciso lembrar desse nome? Não, precisa não. Por enquanto, não. Você só precisa saber que antigamente as pessoas compravam as coisas através da troca. Não era uma compra, era uma troca. Eu precisava de algo e trocava com outra pessoa por algo que eu estava precisando, algo que ele estava precisando também. Nós trocávamos, né? E aí eles começaram a pensar, o que será? Eu tinha couro, a gente trocava, eu tinha ferro e a gente trocava. E aí começaram a pensar, o que será que é comum a todo mundo, que todo mundo vai precisar? Então eu não vou ficar me preocupando se fulaninha de tal vai querer meu trigo. Ele poderia ter, todo mundo podia ter trigo. E aí, eu ia trocar com quem? Com quem que eu ia conseguir carne? Se todo mundo tinha trigo e era o que eu tinha. E aí eles começaram a colocar coisas, né, que pudessem ser para todos. Todo mundo precisaria. E aí eles começaram a trocar por, como eu falei, né, ferro. O ferreiro, ele sempre vai estar precisando de ferro. Por madeira, o carpinteiro, ele vai estar sempre precisando de madeira. E sal. O sal a gente utiliza quase tudo na cozinha, né? Na cozinha, em experimentos, um monte de coisa a gente utiliza sal. Até no shampoo de lavar cabelo vai sal, no sabonete vai sal, no creme dental vai sal, né? Então o sal ele era usado em muitas coisas. Até que, né, de tanto eles verem a necessidade disso, né, em outro tempo, muito tempo depois, eles começaram a trocar por coisas mais específicas, por um metal específico, né? E aí esse metal específico era em formato de argola, que dá origem à moeda, né? E aí vocês podem me perguntar, professora, e o salário vem de quê? Lembra que eu disse que eu trocava minhas coisas por sal? Que eu podia ter sal e trocar por alguma coisa? Pois é. O nome salário vem de sal, né? As pessoas ganhavam pelo trabalho delas uma quantidade de sal para poder trocar por outras coisas. Então essa quantidade de sal era o que aquelas pessoas ganhavam. E aí por isso que o nome salário. São um trocadilho, mas salário vem de sal, né? E aí eu vou botar para vocês uma história narrada de Ruth Rocha, que fala exatamente sobre essa troca, né? Sobre esse movimento de troca, né? Se tudo vale dinheiro, então eu posso trocar a minha serra de unha por meu pincel e basta.
Tudo vale dinheiro, não é verdade? Então, pode trocar, né? Aí, vou botar esse vídeo para vocês assistirem. E aí a gente vai ver também que com o passar do tempo, com toda essa história de dinheiro, de eu precisar de um salário, de eu precisar trocar, a gente precisou-se também aprender a economizar. Porque tu já pensou, se eu gastasse todo o meu sal, como é que eu ia trocar por uma coisa que eu precisasse? Então, precisava economizar o que eu tinha para poder trocar por outra coisa que eu queria. Eu precisava economizar o meu dinheiro para poder trocar ou comprar dessa forma agora. Deixou-se o nome trocar por comprar, né? Eu vou estar trocando o meu dinheiro por um produto que eu quero. Eu vou estar trocando o dinheiro por um produto que eu quero. E isso se dá o nome de compra hoje, né? E aí eu vou colocar outra historinha também que fala sobre essa questão. Mas aí, minha gente, como economizar, né? E aí, pais, as dicas vão para vocês, né? Eu escrevi aqui algumas dicas, eu vou ler. E vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que dar exemplo para o filho de vocês, né? Se eu quero que o meu filho aprenda a economizar, aprenda a guardar, então ele tem que ver que eu também faço isso. Se meu filho vê que eu todo dia tomo banho, que eu sou uma pessoa limpinha, uma pessoa cheirosa, ele também vai fazer isso. Se ele vê que todo dia eu escovo os dentes, ele também vai fazer isso, porque é importante para a criança ver o que os pais fazem, porque os pais são exemplos, os adultos são os exemplos, as crianças, né? Então, eles têm que ver vocês também economizando. A dica seria o quê? Vocês terem um potinho, né? Todo dia, quando chegar do trabalho, no final da tarde e tal. Aí vocês pegam aquelas moedinhas que sobrou no bolso lá da passagem do ônibus, ou de um sorvete que comprou no meio da rua, qualquer coisa. Pega aquelas moedinhas que sobraram no bolso e põe naquele potinho. Para a criança ver que você está guardando. E aí você vai dizer para ela, ó, isso aqui foi que sobrou, eu estou guardando, porque depois eu vou juntar todas essas moedas, vou lá no mercadinho de não sei quem, de seu João, e vou trocar por uma nota para poder comprar outra coisa. Né? Ao invés de eu gastar minhas moedinhas ou perdê-las, porque pense uma coisa que existe, que é problema, é a gente perde moeda. Viu? Ei, não é brinquedo não, a gente perde muita moeda. Então, se a gente faz essa prática de colocar, as crianças também, quando tiver as moedinhas delas, elas vão trocar. Outra coisa é vocês também podem estimulá-las, também dar, né, uma moedinha de 50 centavos, 25 centavos, umas coisinhas assim, moedinhas para elas guardarem. Certo? Outra coisa, isso é muito importante, mostrar o valor das coisas. É muito importante isso. Eu tenho um pincel e esse pincel me custa R$12. Eu tenho uma serra de unha e essa serra de unha custa 50 centavos. O que é que custa mais? O pincel. Então, se eu preciso comprar o pincel, eu vou ter que guardar mais dinheiro. Se eu quero uma bicicleta, aí é que eu vou ter que guardar mais dinheiro também. E pegando o gancho nisso, eu vou contar uma historinha para vocês. Existia uma criança muito tempo atrás que era louca por bicicleta. E o pai dela sempre dizia: se você passar no final do ano, eu vou te dar uma bicicleta. E todo final do ano ela passava e papai não dava bicicleta para ela. E aí o que foi que ela pensou? Ela começou a observar que o papai dela fazia isso. Ele tinha um blusão, um jaquetão, e nesse blusão tinha um bolso, e ele, todo o dinheiro que ele pegava, ele guardava naquele bolso. E aí ela começou a ver aquilo e achou interessante. Então, o que ela fez? Ela também começou a pegar todas as moedas, todos os dinheiros que ela ganhava e guardava dentro de uma gaveta que ela tinha em casa. Todos os dinheiros. Até um dia, pedia ao papai um cofrinho, né? Uma latinha. Antigamente era latinha. E aí ela começou a guardar dinheiro, começou a guardar dinheiro, começou a guardar dinheiro, começou a guardar dinheiro, até o dia ela ter o dinheiro para comprar uma bicicleta. Mas vocês acham que ela comprou a bicicleta? Não, porque aí ela ficou vendo que ela podia guardar e comprar outras coisas. E aí ela pensou, então, se eu quiser, eu posso guardar o meu dinheiro e comprar uma casa para mim. Deixa eu dizer para vocês que ela cresceu
E com 19 anos, ela comprou uma casa para ela. Não uma casa, um palacete luxuoso, não. Não é. Mas ela comprou. Ela comprou a casa dela, que ela tem até hoje. Não vou dizer quem é. Mas para isso precisou guardar desde os 8 anos de idade. Foram 11 anos guardando moedinha por moedinha. Ela ficou amarrada? Ficou. Ficou muquirana? Ficou. Mas ela comprou o que ela queria? Comprou. Então, crianças, essa é uma dica que a sua professora dá para vocês. E aí, eu vou passar os videozinhos. Entre esses videozinhos tem o último vídeo que eu vou colocar, que são 12 dicas de como as crianças podem ganhar dinheiro, economizar e ganhar dinheiro. Precisam fazer isso? Não. Primeiro tem que pedir ao papai e à mamãe para fazer qualquer uma dessas coisas, certo? Nunca, 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 nunca façam nada sozinhos. Sempre façam com o papai e com a mamãe, com a autorização deles, certo? Mas eu vou colocar esses vídeos para surgir as ideias na cabecinha de vocês. Ideias de vocês fazerem, né? Para ganharem dinheiro. Porque além de vocês terem condições de guardar, vocês de repente podem até ajudar papai, mamãe, vovô, tio, caso precise de alguma coisa dentro de casa. Aí, a tarefinha vai ser o seguinte. Eu vou escrever a tarefa para ninguém esquecer. Mas é para fazer o quê? Vocês vão desenhar um envelope no caderno. Um envelope de carta, certo? Um envelope grande, desenha grande no caderno. E aí, nesse envelope, vocês vão... pode recortar e colar, ou desenhar também uma coisa que vocês queiram muito. Eu, quando tinha 7 anos, 6, 7 anos, eu poderia ter recortado a bicicleta, né? Fazer envelope e recortar a bicicleta para colar ali. Vocês vão pensar o que vocês querem muito ganhar. E vocês vão colar lá. E aí o objetivo disso é vocês começarem a guardar dinheiro. E com isso vocês vão pensar no futuro, certo? A outra coisa é que no final do último vídeo tem alguns aplicativos que nós vamos assistir, vocês irão assistir, vocês irão entrar nesses sites, certo? E bisbilhotarem, bisbilhotem, chapurdem esses sites e depois me digam o que achou deles. Porque a partir daí, nós vamos para as nossas próximas tarefas. Ok? Big beijo. See you later. Tchau, tchau, crianças.